Ah, só uma coisa muito importante, a aula vai ser gravada, né, porque eu vou disponibilizar ela depois, então eu sou obrigado por lei a informar todo mundo que essa aula vai ser gravada, se você não quiser participar, pode sair, beleza? Então, é isso aí. Então, eu estou mostrando aqui minha tela para vocês, vou mostrar algumas coisas. Então, esse é o e-book, alguns de vocês já têm meu e-book Entrevista em Inglês, eu vou me basear nele para fazer a aula. Deu calor. Para fazer essa aula, e a gente vai falar um pouco a respeito desse tópico tão importante que é a entrevista, né? Então, eu vou começar com algumas coisas conceituais, assim, né? Muitos dos meus alunos, eles têm esse problema, né, que não é, na verdade, um problema de inglês. Muito pouca gente tem um problema de inglês, né? A maioria das pessoas tem um problema, às vezes, de autoestima, às vezes de insegurança, às vezes de timidez. Então, na hora da entrevista, eu já conheci muitos, essa é a regra, na verdade. Muitos dos meus alunos, como vocês são pessoas interessadas, né, e vocês têm bastante isso de correr atrás, né? Eu vejo pelas pessoas que interagem comigo no Insta, vocês têm isso de correr atrás, né? Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que segue um monte de gente na internet e já tem um nível de inglês, porque ou estudou no passado, ou estudou numa escola, ou enfim, o que quer que seja, né? E aí a pessoa já tem uma certa desenvoltura de inglês, e aí a hora que chega lá para fazer a entrevista, tell me about yourself. I have a dog. I like soccer. Tipo, meu, isso é um problemaço, assim, sabe? Trava. E é muito importante que vocês aprendam a quebrar, romper essa barreira da timidez, né? E como que vocês vão fazer isso? Eu tenho essa sugestão, né, do e-book, o Entrevista em Inglês do Guia Definitivo, e ele traz aqui algumas coisas. Então, existe um aspecto técnico, existe um aspecto comportamental, que é muito importante. Ambos são muito importantes, né? Então, na entrevista, esse e-book, eu preparei ele porque existem alguns tipos de entrevista, né? Então, existem entrevistas estruturadas, e uma entrevista estruturada funciona da seguinte maneira. O entrevistador ele vai chegar para você e ele vai te fazer uma série de perguntas que estão numa lista de perguntas que ele elaborou por critérios que ele tem ali. Existem algumas perguntas que são mais comuns, como, por exemplo, essa Tell Me About Yourself, que é fale sobre você. Existem outras perguntas que é What are your weaknesses? Ou What are your strengths? Ou seja, quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes, né? Existem outras perguntas. Why did you leave your last job? Por que você saiu do seu último emprego, né? Existem, enfim, um range aí de perguntas que são as mais comuns em entrevistas em inglês. E essas perguntas, elas são parte, geralmente, de uma entrevista estruturada. Então, existem esse tipo de perguntas e existem as entrevistas não estruturadas. Então, o que é uma entrevista não estruturada? Em português, a galera chama isso de entrevista por competência, né? Então, o entrevistador, o profissional de recursos humanos, ele vai ter lá uma job description, uma vaga, né, que tem uma job description, seja, sei lá, sales ou marketing ou, enfim, o que quer que seja. Essa pessoa vai ter uma job description e ela vai começar a te fazer perguntas que são... deixa eu só parar de compartilhar. Então, ela vai começar a te fazer perguntas que são... Que loucura é essa que está acontecendo? Ô, Edson. Ô, Edson. Ele tá mandando a tela de novo. Para de mandar sua tela, homem. Então, uma coisa muito importante é a seguinte. Até me perdi, peraí. A entrevista não é estruturada. Isso. Então, a pessoa vai te fazer perguntas para descobrir se você é uma pessoa que tem um perfil de liderança, que tem um perfil de cooperação, que tem um perfil disso, daquilo. Mas, então, por que eu resolvi escrever meu livro pensando nisso da entrevista estruturada, né? Por que eu fiz com essas perguntas? Porque se você aprende a responder essas perguntas, você naturalmente vai saber fazer uma entrevista não estruturada. Então, isso é muito importante. Quando alguém te pergunta, tell me about yourself,
você tem que ter uma capacidade de síntese, né, para falar sobre o seu histórico profissional, para falar, para colocar essas informações de uma maneira articulada, interessante, para prender o foco do entrevistador. Então, isso tudo é muito importante que você crie essas respostas, porque elas vão te dar a possibilidade de você fazer isso em um outro, em uma entrevista estruturada ou não estruturada. Então eu vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela, agora a gente vai dar uma olhada em algumas perguntas. Então, a primeira resposta aqui. Então eu vou ler a resposta para vocês, e aí quem já tiver... Deixa eu só ver, vocês estão vendo? Respondam para mim no chat. Estão vendo a tela? Beleza, legal. Então, eu vou ler aqui um exemplo para que vocês... E aí a gente vai discutir algumas coisas, alguns tópicos muito importantes, né? Então, sure, tá? A pergunta é, tell me about yourself. Me fale sobre você. Então aí fica assim, ó. Sure, my name is Michael, and I'm 28 years old. Muito importante que 28 years old, aqui, um erro que muitos intermediários cometem é o seguinte, I'm 28 years, ou isso. Então você tem duas opções, I'm 28 years old, ou I'm 28. Mas não pode falar I'm 28 years. Por quê? Porque o nativo não fala assim. I'm 28 years old, ou I'm 28. Beleza, continuando. For the past 5 years, I have been working as a data scientist at Company X. I have some background in artificial intelligence with a degree from University Y. I got into the field through an internship I did at Company Z. Throughout my career, I have noticed that I've always been good with programming and handling data. For example, when I was working at Company X, I led a project for implementing a business intelligence tool to increase analytical accuracy and cut down on costs. The new solution was a much better fit for our business. It eventually led to savings of up to $300,000 annually. I'm currently looking for, muito interessante aqui, I'm currently looking for. Currently é atualmente. Muitos intermediários também cometem esse erro de achar que actually, que é essa palavra aqui, actually, significa atualmente, mas não. Atualmente é currently. Currently. Okay? Então, I'm currently looking for a bigger platform to expand my professional experience, particularly in the fintech industry, which is why I'm interested in your company. Essa frase final, ela é uma frase extremamente importante, which is why I'm interested in your company. Essa frase, ela indica uma postura, né? Que é a postura que eu sempre falo para os meus alunos que se deve ter, que é não ter uma postura passiva para o seu entrevistador. Você não quer estar lá e falar que você está pedindo uma vaga. Ah, por favor, me dê, querida empresa multinacional, me dê uma vaga. Não é isso. O negócio é, eu estou interessado na sua empresa. Eu tenho interesse, eu vou aí para resolver esse problema. Né? Então, com relação à questão do inglês, né? Então aqui tem algumas frases-chave para a gente dar uma olhada. I have been working at for X years. Então, eu trabalho na empresa tal por X anos. Aí aqui existe um tempo verbal, né? Muito interessante, que é o present perfect continuous. I have been working at. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais tecnicamente no present perfect continuous. Beleza? Então, eu vou pegar qualquer texto aqui, só para a gente começar a digitar. Então, o present perfect continuous, ele vai ser dessa seguinte estrutura aqui. Deixa eu só abrir esse text box. Present perfect continuous. Beleza? Nessa fonte, 18. Então, o present perfect continuous, ele vai ter uma característica. Ele vai ser sempre um sujeito, mais o verbo auxiliar have, e mais o verbo auxiliar be, no passado, mais um verbo principal, working,
com ing no final. Beleza? Então, isso é o present perfect continuous. Ah, Romulo, por que você está me falando do present perfect continuous agora? Por quê? O present perfect continuous é o tempo verbal, é o primeiro tempo verbal que você vai usar nesse desenvolvimento dessa sua resposta. Então, tell me about yourself. Hi, my name is Romulo Ferreira. I'm 28 and I have been working with English for the past da. Então, geralmente vai ser I have been working with, né? Eu trabalho com with. Oh, meu Deus. Aí, for the last X years, por exemplo. Então, eu trabalho com inglês, eu trabalho com vendas, eu trabalho com pharmaceutical pelos últimos tantos anos, né? Então, esse é o present perfect continuous. Beleza. Eu trouxe aqui mais algumas coisas relacionadas a isso de tempos verbais, né? Então, aqui algumas frases, mas eu vou ir direto para isso dos tempos verbais. Simple past. Então, vamos dar uma olhada nessa outra. Também é mais um tempo verbal que vai para o desenvolvimento, né? Então, vamos dar uma olhada nessa frase aqui. I studied chemistry at Colgate University, and I have been working for Smith Pharmaceutical for the last 3 years. Então, aqui, por que eu uso past simple? Porque aqui você já estudou chemistry na Colgate University e você não estuda lá mais. Já estudou, já fez. I have been working for Smith Pharmaceutical for the last 3 years. Você vai usar esse tempo verbal aqui porque você ainda trabalha lá, né? E tem uma continuidade. E aí o nosso amigo lá. I currently run clinical tests there using the latest technologies. Eu atualmente, I run, né? Eu sou responsável pelos testes clínicos lá, usando as últimas tecnologias. E I'm very interested in the field of cancer research. Eu tenho muito interesse no campo, na área de pesquisa em câncer. And I believe significa, eu acredito. É muito importante esse verbo quando você está numa situação de entrevista. I believe. Eu acredito. Porque se não é você que acredita, né? Então quem que vai acreditar em si mesmo? And I believe I'm qualified to move into more of a management position. Eu acredito que eu estou qualificado para ir para uma posição de gestão, né? De gerência. Então, deixa eu parar esse compartilhamento. Por que eu estou enfatizando isso, né? Dos verbos I believe e tal e etc. Porque isso faz mais diferença do que saber todas essas tecnicalidades que eu estava explicando aqui, sobre qual tempo verbal você vai usar. Mas, beleza. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais no tempo verbal e aí eu vou contar uma história para vocês real sobre um aluno meu recente, muito legal. Então, principalmente eu quero enfatizar a diferença entre o simple past e o present perfect continuous, que são esses verbos principais aqui, né? Então, o simple past, muita gente fala, é para coisas que aconteceram no passado. Mas vários tempos verbais indicam coisas que aconteceram no passado. Então eu gosto de trabalhar com um negócio chamado frame of possibility. Vou até escrever aqui para vocês. Frame of possibility. Então o que é um frame of possibility? Um frame é um quadro, uma janela de possibilidades. Então, para que algo esteja dentro... Então existe o frame of possibility, onde as coisas ainda podem acontecer, como no past, present perfect continuous, ou existe o frame of possibility que não é mais, que as coisas não vão mais acontecer. E aí, nesse caso, você usa o simple past. Então, alguns exemplos práticos. Então, eu estudei na faculdade tal, ou eu trabalhei na empresa tal. Quando você fala isso, significa que você não estudou. I studied, a forma fica assim. I worked. Eu trabalhei, a forma fica assim. Então, você vai adicionar o ed no final do verbo e vai falar dessa maneira. Aí, o present perfect continuous, ele vai ser usado para quando esse frame of possibility ainda está aberto. Para quando a possibilidade daquilo acontecer de novo ainda
para quando aquilo ainda é possível, você indica que você está lá, está trabalhando, começou no passado e continua até hoje numa linha ininterrupta de tempo. Então, isso é o Present Perfect Continuous. Para isso que você usa ele. Legal. Então, uma história bem interessante sobre um aluno meu, né? Então, eu estou ensinando esse aluno que ele mora em um país da Europa. Muito legal as aulas com ele, a gente faz 3 aulas por semana, né? E ele está participando de um processo seletivo em outro país. Ele está participando de um processo seletivo, ele mora em Portugal, ele está participando de um processo seletivo na Alemanha. E ele veio para mim, e ele tinha, né, o inglês relativamente bem desenvolvido, o inglês intermediário, ele conseguia se comunicar, como eu acredito que é o caso de muitas pessoas que estão assistindo a aula agora. E quando a gente começou a fazer a primeira aula, faltava 2 semanas para a entrevista dele, e ele estava simplesmente em choque de falar comigo, né? De falar, simplesmente fazer uma aula com o professor de inglês. E eu amo, né, desafiar as pessoas, então eu comecei a falar inglês com ele, e falei inglês com ele durante a aula inteira. E eu simulei ali uma situação de entrevista, né? A gente fez esse Tell Me About Yourself, eu fiz ele falar isso para mim, né? Tipo assim, olha, qual que é o seu histórico profissional? Mal conhecia ele, primeira aula, né? Qual é o seu histórico profissional? Ele me contou, tal, não sei o quê. Ele falou, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí eu falei, legal, você fez isso, você fez aquilo outro. E qual que foi o resultado que você gerou? Ele, eu gerei esse resultado X, aquele resultado Y, fiz isso e aquilo. Eu falei, legal, muito bem, tudo isso em inglês, né? A gente estava conversando em inglês. E ele conseguiu me explicar. Aí eu falei, parabéns, você acabou de fazer uma entrevista em inglês. E a gente ficou 1 hora conversando e ele tinha isso, né? Então, às vezes, se você for uma pessoa que tem um inglês muito básico, esse não é o seu caso. Mas às vezes, se eu te chamasse numa videoconferência, você ia conseguir fazer isso. Né? E aí um ponto muito importante é, a pessoa às vezes tem um viés como sacanagem. Uma pessoa que está nesse grupo assistindo essa aula me falou isso uma vez. E eu tenho também uma outra amiga que também aconteceu isso. O caso era, ela aprendeu inglês sozinha. Né? Essa outra amiga minha, ela aprendeu inglês sozinha. E eu dei aulas para ela por um tempo de inglês depois. E ela não tinha nenhum problema de inglês também. Ela simplesmente ia lá e se comunicava e falava, só que ela tinha esse viés interno de que, eu aprendi sozinha, eu não sei. Não tem problema se você errar gramática em entrevistas. Ou em nenhuma outra situação, para falar a verdade. Não tem problema se você errar. Enfim, vocabulário, pronúncia, stress, o que quer que seja. Não esquenta com isso. Vai lá, fala do jeito que você sabe, porque é esse tipo de pessoa que vai se destacar nas entrevistas, que vai se destacar no ambiente de trabalho, é quem fala errado e fala. Né? Então, é melhor falar errado e falar do que ficar engolindo e falando, meu Deus do céu, eu não sei, eu não consigo desenrolar. Beleza, então, com isso dito, fica aí a minha lição. Só para falar uma coisa mais importante ainda, eu dou aulas nesse meio corporativo faz 10, quase um pouco mais de 10 anos. Né? Então, isso que eu estou falando, eu não estou falando de brincadeira, estou falando porque eu vi acontecer, né? Eu vejo as pessoas que fazem isso se desenvolvendo, crescendo na carreira. Teve alunos que ficaram comigo por 5, 6 anos, e no começo ficavam com esse medo de falar, né? E aí eu falava, vai lá, faz errado. A pessoa ia lá, fazia errado e passava na frente de todo mundo que tinha medo. Porque a maioria das pessoas tem medo, tem insegurança, enfim. Então, esse ponto é muito importante. E eu não estou falando de brincadeira ou de uma coisa da minha cabeça. Eu estou falando de algo que eu vivi nas maiores empresas do Brasil, né? Legal. Então, vamos dar uma olhada em algumas outras coisas um pouquinho mais técnicas. Legal, currently. Aqui, vamos dar uma olhada. Né? Então, eu falei sobre o studied. Então, vamos dar uma olhada em alguns vocabulários que você tem para falar sobre como você estudou. Né? I studied chemistry. Ou I majored in chemistry.
Ou até, I have a degree in chemistry. Essas três coisas não são exatamente a mesma coisa, né? Então, I studied chemistry significa que você estudou. I majored in chemistry significa que você tem uma pós em chemistry. E I have a degree in chemistry significa que você tem um diploma, uma graduação em química, né? Por exemplo, outras frases bem legais aqui. I have an associate's degree. Esse é o meu caso, de verdade. I have an associate's degree. Eu sou formado em produção fonográfica, né? E eu fiz um curso de 2 anos, que é um curso de technologist. Então, esses cursos que têm uma carga horária de 2 anos, você fala que é um associate, tá? I have a bachelor's degree. Então, é um curso de 4 anos, é um bacharelado. I have a master's degree. Eu tenho um mestrado, né? I have a doctorate, ou a PhD. Então, eu tenho um doutorado, ou um PhD. Ou se você não tem o ensino superior, você pode dizer também I have a technical certification. Isso é legal para pessoas que estão procurando por summer jobs, para pessoas que ainda não completaram a graduação, mas tem um curso técnico, então você pode falar dessa forma. Vocês estão vendo aí a tela que está apresentando? Respondam no chat. Sim, tá vendo. Beleza. Ok. Então, essa aqui é uma pergunta que ela é uma pergunta clássica daquela lá que eu falei, né, da entrevista por competência, né? Então, tell me about one of your biggest accomplishments. Então, me fale sobre uma das suas grandes conquistas, né? Tell me about a problem you faced and how you handled it. Então, me fale a respeito de um problema que você passou e como você lidou com aquilo, né? Então, aí você tem um passo a passo aqui que eu trouxe para vocês, que é describe the situation, ou seja, descreva a situação. Tell the action you took. Fale a respeito da ação que você teve para resolver aquilo. Describe the results. Descreva os resultados. Vai ser sempre assim para todas esse tipo de interação, né? Fale sobre você. É isso que o cara quer saber. Ele quer saber sobre uma situação, sobre o que você fez, em quanto tempo e quanto resultado você gerou. A empresa, quando ela te pergunta, tell me about yourself, ou tell me about one of your biggest accomplishments, ela não está interessada nos seus sonhos, nas suas coisas. Ela quer saber como que você vai ser útil para resolver aquela situação para ela, né? Então, aquela situação da job description para ela. Então, fica assim, ó. Situation. Então, eu trouxe um exemplo. While I was working as an HR manager, there were a number of conflicts among international staff members due to miscommunications and cultural differences. Vou traduzir. Então, a situação você explica. Enquanto eu estava trabalhando como um gestor de RH, houve vários conflitos entre membros da equipe internacional devido a falhas de comunicação e diferenças culturais. Então, você é uma pessoa do RH, você é responsável por resolver esse tipo de treta. Beleza, aí você descreve a situação. Então, o que você vai fazer? Você que está assistindo a aula agora. Você vai começar a pensar nessas situações complexas, né? Ou nesses grandes casos que você resolveu e vai começar a anotar. Já anote agora. Então, os casos que alguma coisa grande que você resolveu profissionalmente, se você for uma pessoa, um profissional mais sênior, que tem experiência, ou academicamente, se você for uma pessoa que não tem tanta experiência. Então, conquistas acadêmicas, ou até conquistas de esporte, né? Porque essa pergunta, ela pode cair para uma pessoa mais sênior, né? A pessoa pode perguntar isso de uma maneira para um profissional mais sênior e pode perguntar isso para um profissional mais júnior. Então, conquistas acadêmicas, conquistas no esporte, para quem não tem experiência de trabalho, para quem é o primeiro emprego, pode responder dessa maneira, né? Conquistas acadêmicas, conquistas de esportes, que tenham a ver com a faculdade, e, enfim, se você for um profissional sênior, aí tá um exemplo. Action. O que você fez, então? Então, tinha aquele problema, né? O profissional de RH, cultural differences e miscommunication. Então, a pessoa foi lá e I organized training sessions to teach staff about our company culture and mission in all our international offices. I also established scholarships for employees to take English classes so we can improve overall communication.
Então, a pessoa criou um programa, ela criou training sessions para ensinar a respeito da cultura da empresa e da missão nos international offices, em todos os international offices, né, em todos os escritórios, né, ou, enfim, as empresas do grupo, né, e ela criou scholarships, ou seja, bolsas de estudo para os funcionários, para os colaboradores, employee, funcionário ou colaborador, para que eles pudessem fazer aulas de inglês e melhorar a comunicação, já que o problema era falha de comunicação, miscommunication e cultural differences. Results. Aí você vai para os resultados. O que é essa situação e o que essa ação gerou, né? A Nina, minha gata, vai passar aí na frente. Então, results. More than 500 employees benefited from these programs, and the number of staff complaints and conflicts decreased significantly. Então, mais de 500 colaboradores se beneficiaram desses programas e o número de staff complaints, ou seja, de reclamações, né, da equipe, e os conflitos diminuiu significativamente. Por que isso é importante para um profissional de RH? Por que é isso que essa pessoa teria que falar? Porque existe uma coisa chamada turnover. Turnover significa quantos funcionários saem de uma empresa, né? Então, o motivo pelo qual um profissional de RH fazer isso é muito bom e é um super resultado, 500 empregados, diminuir, né, as reclamações é importante, porque turnover é uma coisa que custa muito caro para a empresa. Né? Se você demitir a pessoa e ter que contratar outra, você tem que pagar profissional de treinamento, você tem que pagar indenizações. Então, um profissional de RH, isso é uma ótima resposta, né? Um foco muito legal. E é quantitativo, 500 colaboradores. Então, sempre que você puder, nessa situação de entrevista, coloque números. Né? Então, como no caso aqui do entrevista em inglês, então, aqui, ó. The new solution. Então, a pessoa, mesma coisa. Né? Ele falou aqui, ó. For example, então, when I was working at Company X, quando eu estava trabalhando na empresa X, I led a project for implementing a business intelligence tool to increase analytical accuracy and cut down on costs. Então, o que está por trás, né, disso? Então, ele descreveu a situação. Eu fui líder de um projeto para implementar uma inteligência, uma ferramenta de BI, né, de Business Intelligence, para aumentar a precisão analítica e diminuir os custos. Beleza. Então, essa é a situação. E ele já fala, né, enquanto ele está descrevendo a situação, ele já fala da ação que ele tomou. E aí ele fala, the new solution was a much better fit for our business. Então, a nova solução foi teve muito mais sinergia com o negócio, né? Foi boa para o negócio. It eventually led to savings of up to $300,000 annually. Eventualmente, gerou uma economia de $300 mil anualmente. Então, em todas as perguntas, sempre que você puder, coloque esse tipo de informação quantitativa. Isso faz muita diferença. A pessoa consegue mensurar. Nossa, ele economizou ao ano $300 mil. Isso é uma coisa que eu quero para minha empresa, né? Então, o contratante, o recruiter, é uma coisa muito interessante, muito importante que você fala, que você diga isso. Deixa eu fazer uma coisa. Fran, deixa eu fazer uma pergunta. Será que você falaria comigo a respeito daquilo que a gente conversou, dessa questão quantitativa do seu trabalho? Uhum. Então, só para que vocês que estão assistindo a aula saibam, a Franciele, minha aluna, ela trabalhava com vendas, né? E uma das coisas que a gente estava fazendo era a gente estava criando essa estrutura, né, para ela responder isso para as próximas entrevistas de emprego que ela for fazer. E com vendas é muito difícil, né, a gente mensurar isso, porque vendas é uma área muito louca, né? Você lembra como que a gente fez para mensurar esse negócio? A gente pegou, eu já estava montando o currículo, né? E no meu currículo não tinha muito essa estrutura de resultados. A gente pegou as vendas do último ano, né? Que eu trabalhei em 2019, o ano inteiro, para montar quanto que foram as vendas, porque minhas vendas eram relacionadas tanto dos clientes da base quanto dos clientes novos. Então, a gente fez um ticket médio de quanto que trouxe de clientes novos e quantos clientes da base nós renovamos também.
Legal, teve essa e teve também um resultado, né? O que que era o resultado? Que era um resultado de número, assim, tipo uma quantia, né? O que que era aquilo? Eu não me lembro direito. Então, era o resultado de vendas. Quer ver? Deixa Ah, eu de pegar aqui. venda. Isso, resultado de vendas de clientes novos, quantos Aham. clientes novos que eu trouxe, quanto que isso representou no decorrer do ano, e, e quantos de clientes da base que conseguimos reter, que representou 80% da base. Legal, Então, olha aí, isso é muito bom, esse número, né? 80%, retenção de 80% da base. É esse tipo de informação que é muito rico para quando vocês estão criando essa pergunta, tell me about yourself. A Júlia apontou muito bem aquilo que ela escreveu aqui no comentário, né? Que é o STAR Method, que é justamente isso que eu estava descrevendo, Situation, Action, Result, né? STAR. Então, essa metodologia. É bem por aí mesmo, né? Então, beleza. Vamos dar uma olhada em algumas outras coisas que eu trouxe. A gente falou bastante sobre entrevista. Eu vou trazer mais algumas outras perguntas, né? Então, a gente estava vendo aqui, tal. Deixa eu só ver. Trap questions. Então, what are your weaknesses? Essa é uma pergunta bem legal. Então, para você responder essa pergunta, é legal que você foque em coisas que estão subdesenvolvidas, mas que você possa trabalhar no curto ou médio prazo, né? Então, se você falar de uma coisa que é muito difícil de você resolver, o empregador vai pensar, isso aí não tem jeito. Né? Mas agora, por exemplo, se você for, eu adoro esse exemplo, né? É um exemplo muito bom, porque ele é bem técnico e bem objetivo. Se você for um programador, você pode falar assim, olha, eu sei linguagem XYZ, mas essa linguagem que saiu agora, vamos supor que seja, sei lá, Swift, uma linguagem para programar para iOS, né, para o sistema operacional mobile da Apple. Então, Swift. Então, eu ainda não sei Swift, mas eu estou já fazendo um curso online, eu já estou me especializando, eu já estou procurando. Então, você fala de uma fraqueza que você tem, mas ao mesmo tempo, você já fala do que você está fazendo para resolver, e é uma coisa é uma coisa resolvível, né? Então, o que a pessoa quer ver quando ela te faz essa pergunta, what are your weaknesses? Não é, ela não quer explorar a sua fraqueza. Ela quer saber se você é uma pessoa que conhece onde estão as suas falhas em relação àquela habilidade para o mercado e como que se você é uma pessoa que já está fazendo alguma coisa para resolver, né? Então vamos ver. Um exemplo. I'm not too familiar with. Então, eu não tenho muita familiaridade com o software que ele é não importante, né? Eu coloquei non-critical software. Instead, I have focused on, ou seja, ao invés disso, eu foquei no main software, ou seja, o software mais importante, usando ainda o exemplo do programador, né? In order to have a more comprehensive understanding of the processes and provide my supervisor with a better analytical output. Ou seja, então eu foquei nesse software para ter uma compreensão melhor dos processos e dar um resultado analítico para o meu supervisor. Ou seja, ele focou, a fraqueza, na verdade, é uma fortaleza. Vê como inverte isso? Porque ele teve uma prioridade, ele priorizou aquilo. Por isso que ele não se desenvolveu tanto no outro. Para quê? Para facilitar a vida do chefe dele, que é tudo que a empresa quer de você, né? But I have already started on a 3-month online training program in order to understand the non-critical software better and improve the accuracy of the analysis, workflow and reporting. Mas eu já comecei, né, esse programa de treinamento online de 3 meses para entender esse tal do dito cujo desse software que é mais secundário, que não é tão importante, melhor, e para melhorar a precisão de análise do fluxo das tarefas e de reporting, né? Ou seja, de reporte, para informar as pessoas melhor. Então, veja como você inverte isso, né? Essa polaridade. Então, eu gosto muito disso, de inverter a polaridade, né? Eu vou usar uma coisa polêmica aqui, que é complexa, mas eu gosto de trazer, né? Então, existe uma coisa que é o vitimismo, né? Então, todo mundo, em vários momentos, se faz de vítima.
né? Mas a entrevista é o último lugar no qual você pode se fazer de vítima. Você tem que ser a pessoa da resolução dos problemas. Você tem que ser a pessoa que vai lá e dá um jeito no negócio. Nunca se posicione como uma vítima em uma entrevista de emprego. Você não está lá para pedir nada para ninguém. Você não está lá para falar, olha, eu tenho esse problema e ele é insolúvel. Você está lá, todo o seu discurso tem que ser orientado no sentido de problem solving, né? Resolução de problemas. Todo o seu discurso. Não se faça de vítima. Essa é a dica, uma das dicas mais importantes que eu vou trazer para vocês nessa masterclass aqui. Então, beleza. Vamos dar uma olhada em uma outra questão. Se bem que já está aqui 20:36, então vamos sair um pouco desse tópico de entrevista e a gente volta nele um pouquinho mais para frente, né? Eu trouxe um outro vocabulário que é já para um segundo momento, já para quando você está trabalhando, né? Então, que é bem legal, mas pode ser usado até em situações, porque eu já vi isso acontecendo bastante, né, nesses anos, que é entrevistas over the phone, ou seja, por telefone, né? Então eu vou ler aqui, mas esse caso não é o caso da entrevista, né? É um caso mais de trabalho mesmo. Então, eu vou ler a entrevista para vocês, depois a gente vai traduzir e vamos dar uma olhada aqui em algumas frases-chave de vocabulário para falar o telefone, tá? Então, hello? Hi, James. This is Jane Carter returning your call. Então, quando você vai atender o telefone, você diz hello, e aí a pessoa fala, hi, James. This is Jane Carter returning your call. Então, ela está retornando, né, a ligação. Hi, Jane. Thanks for getting back to me. Eu escolhi esse exemplo de retornar a ligação porque o vocabulário é um pouco mais rico, né? Então, hi, Jane. Thanks for getting back to me. Oi, Jane. Obrigado por retornar minha ligação. Thanks for getting back to me. Aí a pessoa manda. We have a major issue. A gente tem um problemaço. For some reason, your last deposit bounced. Por algum motivo, seu último depósito voltou. And we need that in order to hire staff and move forward with the new stage of the app development. E a gente precisa disso para contratar mais equipe e para a gente progredir com a nova fase do desenvolvimento do aplicativo. Então aí, a Jane, oh, that's not good. Isso não é legal. Please, email me your account details and I'll try a deposit from a different account. Olha que legal. Muito importante, seja sempre bem polido, sempre please, sempre excuse me, sempre thank you, né? Isso é mais uma coisa que não denota essa postura de vítima e não denota falta de educação, né? Então sempre please, thank you, you are welcome, sempre use sempre seja bem polido. Então, oh, that's not good. Please email me your account details and I'll try a deposit. Então, por favor, me mande por e-mail os detalhes da sua conta. Né? Essa é uma frase legal não só para esse tipo de coisa, pode ser para e-mail também, né? Please, email me your account's details. Ou se você estiver conversando com a pessoa no WhatsApp. And I'll try a deposit from a different account. E eu vou tentar fazer um depósito de outra conta. Ok, if we are to meet the deadline, olha essa estrutura que interessante. If we are to meet the deadline, bem diferente, né? O que significa essa frase? Se a gente tem a intenção, se realmente a gente quer, né, cumprir o prazo, if we are to meet the deadline, there's not much time. Não tem muito tempo. So, I'm counting on you to make this happen by Friday. Então, eu estou contando com você para fazer isso acontecer até sexta-feira. Sure, no problem. Just send me the details. Is there anything else I can help you with? Essa é uma frase muito legal para vários contextos. Para e-mail um pouco mais informal, né? Ou para WhatsApp também, para telefone, para call 1 a 1. Né? Eu vou até escrever aqui para vocês, para quem quiser anotar. Is there anything else I can, eu coloquei ali, I can help, pode ser could também. Can help you with,
Is there anything else I can help you with? Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar, que eu posso fazer por você? Né? Aqui também é legal. Sure, no problem. Né? Claro, sem problemas. Só me manda os detalhes. Aí beleza, aí a pessoa vai lá. No, I think that's it. Não, acho que é isso. Outra frase bem legal. No, I think that's it. Thanks for your help, Jane. Let's touch base on this again tomorrow. Olha esse idiom, que é bem um idiom bem de negócios. Let's touch base. Então, vamos falar, vamos se falar. Vamos nos falar. Let's touch base on this again tomorrow. Ou, né, o idiom completo. Let's touch base on this again tomorrow. Então, vamos falar sobre isso de novo amanhã. Bem legal essa frase. Sounds good, James. Talk to you soon. Outro encerramento muito bom. Vão anotando essas coisas que eu tô falando aí para vocês já terem esse vocabulário para poder usar nas próximas interações de negócio de vocês, né? Então, algumas frases para começar, né? Deixa eu só ver, deixa eu controlar esse tempo. Então, eu acho que eu vou passar um pouco pro e-mail que eu tô... Tem muita coisa para falar aqui ainda hoje. Ainda tem o Vi, né? Legal. Então, vamos ver essa estrutura do e-mail, né? Que eu trouxe aqui. Então, existem alguns tipos de e-mail, né? Existem e-mails mais formais e existem e-mails mais informais. Então, como você vai começar um e-mail mais formal? Sempre você vai usar pronomes de tratamento. Mr. para homens, escrito do jeito que está escrito aí. Mrs. se for uma mulher que você sabe que é casada. Ou se você não sabe, use Mrs. E Miss para mulher solteira. Então, senhora e senhorita, né? Aqui no Brasil, o caso. E aí fica assim. Dear Mr. Lewis. Ou Dear Mrs. Mrs. White. Ou Dear Miss Edwards. Então, Mrs. é MRS e Miss é MS. Use o título da pessoa, se ela tiver um título. Se você tiver, por exemplo, pleiteando um summer job, né? Às vezes, ou algum estágio, algum internship. Dear Professor Evans. Ou Dear Dr. Scott. Então, se a pessoa tiver um título, não use o pronome de tratamento, use o título dela, né? Que é um sinal de respeito. Aqui no caso é Dear Professor Evans, sem esse ponto aqui. Então essa é a estrutura para você começar, esse é o header, né, de um e-mail formal. Mas aí de um e-mail informal, poderia ser assim, simplesmente hello, ou hi, e o first name da pessoa. Então, por exemplo, hello, Susan, vírgula, pula uma linha e dali. Então, aqui algumas frases para você começar o e-mail, né? Então, thank you for your message. Essa é uma frase para você retornar. Então, se a pessoa tiver feito um contato com você por WhatsApp, né, mensagem de texto, ou por e-mail mesmo, você pode falar thank you for your message. Né? Ou I enjoyed our dinner on Tuesday. Olha que legal começar o e-mail assim, né? Então, eu adorei o nosso jantar na terça. I enjoyed. Né? Eu gostei. This is, essa já aqui já é uma bem mais quadrada, né? Então, peraí. This is in response to your request. Então, isso é uma resposta para sua requisição. It was a pleasure meeting you at the Congress. Então, foi muito legal encontrar você no Congresso, né? Ou, às vezes, em uma outra reunião, ou o que quer que seja. Mas é legal você começar o e-mail com essa característica aí, né? Essa daqui também eu adoro. Regarding our call yesterday, ou seja, a respeito da nossa call ontem, né? Legal. I'm writing to let you know that. Então, eu estou escrevendo para que você saiba, né? Para te informar. I'm writing to let you know that I have already analyzed the budget you sent me. Então, eu estou escrevendo para te informar que eu já fiz uma análise do orçamento que você me mandou. Beleza? Legal. Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que se tiver legal para todo mundo que está assistindo, daqui um pouquinho, daqui uns 5 minutinhos, eu vou trazer o Vi para falar para vocês. Mas vamos continuar.
I'm writing to tell you about, ou seja, eu estou escrevendo para te falar, né? Para falar para você a respeito. Então, I'm writing to let you know that e I'm writing to tell you about são frases basicamente sinônimas. Então, vão anotando essas frases aí. I'm writing to tell you about the new policies regarding customer service. Então, eu estou escrevendo para te falar a respeito das novas políticas a respeito do customer service, do suporte ao cliente. I'm writing to request. Então, aí já muda um pouco, né? Para pedir. I'm writing to request some more exclusive pieces for our main store. Então, essa geralmente é para quem faz, para quem cuida, né, de alguma coisa, como, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela trabalha numa empresa de moda e ela faz essa controladoria dos estoques das lojas, né? Então, I'm writing to request some more exclusive pieces for our main store. Então, ela tem que ter algumas peças-chave em alguns períodos-chave, e aí ela escreve esse tipo de e-mail para pedir essas peças para as lojas, né? I'm writing to confirm, ou seja, estou escrevendo para confirmar. I'm writing to confirm our meeting on next Wednesday. Essa é outra, aqui a próxima, né, que é um pouco mais formal. I'm writing to inquire about, ou seja, eu estou escrevendo para inquirir, né, para perguntar a respeito de algo. I'm writing to inquire about the possibility of a second maintenance visit. Então, eu estou escrevendo para perguntar a respeito da possibilidade de uma segunda visita de manutenção. E por fim, I'm writing to express my dissatisfaction with, ou seja, eu estou escrevendo para expressar a minha dissatisfação com, ou a minha insatisfação, dissatisfação é bom, a minha insatisfação com algo. No exemplo, I'm writing to express my dissatisfaction with the constant inaccuracy of the reports. Mas tenha noção que se você escrever, eu estou escrevendo para expressar a minha insatisfação com a constante imprecisão dos relatórios, você vai estar comprando uma bela de uma briga. Por mais que seja uma maneira formal de se falar, né? Mas você vai estar comprando briga. Mas você vai estar comprando briga de uma forma polida. Ai, que interessante. Beleza, então, vamos lá. São quase 10 para as 9. Eu vou chamar, então, o Vitor para ele participar da call comigo. O Vitor, que é meu parceiro de negócios, ele é um super empresário. Ele vai falar mais a respeito do negócio deles para vocês. E o motivo pelo qual eu trouxe ele é porque ele participou já dos maiores processos seletivos nas maiores empresas do mundo de tecnologia, né? Que ele é engenheiro de software. E para ele compartilhar um pouco dessa vivência com vocês. E também por um outro motivo, mas esse outro motivo eu falo depois. Vi, a bola é sua. Obrigado, Rô. Pessoal, boa noite. Estou aqui acompanhando a aula do Rômulo e pensando que seria muito bom ter tido essa aula aí antes, lá em 2004 ainda eu estava buscando os processos seletivos, né, nessa área de tecnologia. E eu tenho 33 anos, eu comecei a estudar engenharia da computação em 2005 e eu comecei a trabalhar formalmente em 2004, numa empresa de cartucho de tinta. Então, eu abastecia aqueles cartuchos, fazia remanufatura, era um trabalho simples ali, mas eu sempre quis muito progredir na carreira, eu sempre quis crescer bastante nas empresas e eu sempre tive um perfil de buscar as informações. E eu vou falando, Rô, aí se você tiver alguma questão que você queira que eu fale, né, a gente vai conversando, a gente faz um papo. Sim, legal. Com certeza. E ali em 2005, eu comecei a fazer a faculdade, né, já trabalhava nessa empresa, e eu comecei a ter a necessidade de aprender inglês, eu nunca tinha estudado inglês ainda. E eu estava no primeiro ano da faculdade, e falavam sempre que, primeiro semestre da faculdade, ninguém consegue estágio, né? E eu nunca dei muito ouvidos para essas regras, assim, né? E eu fui buscando ali, mandando currículo, fazendo entrevista. Então, ali no começo, eu lembro que eu fiz entrevista na Marba, em 2005, não passei.
Eu fiz entrevista na T-Systems e não passei, falei umas bobagens na entrevista, provavelmente. E aí comecei a estudar inglês e continuei nessa jornada de entrevista. Aí eu consegui fazer na TOTUS, que hoje é uma das maiores, se não a maior de RP, né, do Brasil e do mundo agora. E eu passei no processo seletivo. E eu comecei a pegar... Fala, Rô. Eu gostaria que você comentasse, antes de falar do sucesso, eu gostaria que você comentasse a sensação que você teve quando você falhou miseravelmente lá nas outras. E eu lembro, assim, eu trabalhava na TB e era um trabalho de chão de fábrica, né? Então eu comecei enchendo cartucho de tinta e depois eu fazia as máquinas que manufaturavam os cartuchos. E eu queria muito conseguir uma empresa de nome, que fosse, né, conhecida. E quando eu não passei na Marba, eu fiquei muito chateado. Eu fiz a dinâmica, eu lembro, eu fui, a sala cheia de pessoas ali, né, fazendo a competição entre nós, e aquilo, sabe, eu sou uma pessoa que eu crio expectativa. Aí eu fiz o processo seletivo, e aí veio a devolutiva negando, né, falando que eu não tinha sido aprovado, que o meu perfil não era adequado para a vaga, que é o jeito carinhoso deles de falarem, ó, você não passou, né? Cara, bate aquela depresinha, né? Você fica assim, pô, quando que vai ser o meu momento, né? Eu acho que a gente tem essa sensação, você fala, pô, me preparei tanto, estudei sobre a empresa, eu entendi qual que era a característica da vaga, e aí você toma uma negativa, você dá, né, aquela encolhida. Só que aí qual que é a dica que eu deixo aí para a turma, né? E você sempre fala, né, Ron, nas suas aulas, que é assim, é você não ser vítima, né? Então, você tomou a negativa, você vai falar o que eu fiz, ou qual foi a forma que eu me comportei ali que não deu certo para essa vaga. Aí anota, você faz uma reflexão. Problematizar o negócio, né? Encontrar pontos-chave para você conseguir progredir, né? Eu lembro que a gente até estava conversando sobre isso, de você começar a pegar a manha da entrevista, né? Como se fosse um joguinho, assim, né? Então, vai ser assim, assim, assado. E eu acho isso muito legal, assim, de trazer, que é muito importante que vocês façam entrevistas em inglês e falhem, para vocês, assim, façam entrevistas grandes, consigam entrevistas grandes, né? Façam, enfim, currículo, LinkedIn, para conseguir entrevistas grandes e com o objetivo de ir lá e não conseguir, só para passar pela experiência, porque aí vocês vão começar a sentir que isso é um game, que tem uma estrutura, sabe, que todas elas têm mais ou menos a mesma carinha, tem a mesma vibe, que você vai começar a se sentir desse jeito, assim, assado, aí você começa a problematizar isso, né? O que você acha disso? Não, é perfeita a dica, porque o que vai acontecer, né? Você vai fazendo as entrevistas, aí você vai passar por situações e dinâmicas. Aí, às vezes, você vai ver um candidato ou uma candidata que ela estava melhor preparada que você, que ela foi mais criativa, que ela se apresentou e se posicionou de uma forma mais assertiva, e aí você absorve aquilo, você fala, legal, não foi... É uma fila, você entrou na fila do seu sonho. Se você não sair da fila, uma hora chega a sua vez. O problema é que as pessoas, elas têm pavor da exposição. E vocês, eu acho que vocês precisam trabalhar isso, sabe? Porque... eu fiz, antes de entrar na TOTUS, eu fiz PricewaterhouseCoopers, que era a maior auditoria, a Marba, a T-Systems, e aí eu entrei na TOTUS. E eu fui chamado para todas elas, porque o que eu aprendi? Eu não tinha o seu template do currículo, eu fazia ele já mais enxuto, com os bullet points lá, que depois que eu vi do seu material, que você ensina exatamente isso, cara, era exatamente o que o recrutador precisava saber sobre as minhas fortalezas. E aí eu era convidado. Aí eu falei, ok, eu estou sendo convidado, agora eu preciso masterizar o dia da entrevista ali. E aí eu fui aprendendo. E eu entrei na TOTUS em julho de 2006. Aí, depois da TOTUS, eu entrei na BASF, que é acho que é a maior química também do mundo, junto com a Braskem. E aí, na BASF, eu fiz dinâmica em inglês, apresentação, também, mesma coisa, eu me preenchi. Na época não tinha LinkedIn, eram vagas, eu preenchia, eu olhava referências de outros currículos, pegava o que tinha de melhor de cada um, me preparei, passei na BASF. E foi engraçado que eu fiquei 3 meses só na BASF. Foi tão frustrante a experiência, sabe? Eu coloquei tanta expectativa na empresa, só que o que aconteceu? Eu
isso também vai ficar de dica para vocês. Às vezes a gente quer se moldar para a vaga, né? Se às vezes você não está feliz no seu trabalho, e acho que 99% das pessoas às vezes não estão felizes, e você coloca toda a sua expectativa no próximo trabalho, e faz de tudo para conquistar aquela vaga, porque é um salário maior, porque ela tem mais prestígio, mais benefício, tem mais nome, família vai ficar feliz. Só que às vezes não é o fit com o seu perfil. Então, eu acho que isso eu falhei também, né, entre aspas, porque eu tentava me adaptar muito para a vaga e eu não levava em consideração o que eu queria para o meu desenvolvimento como profissional. E isso eu fui aprendendo também com o tempo. Aí você vai criando casca, né? Você vai apanhando da vida. O legal, eu acho que é que você, uma vez que você consegue a habilidade, né, para passar na entrevista, no processo seletivo, pouco importa. Se você não gosta, porque o mercado tem infinitas possibilidades, né? Grandes empresas tem várias, assim. Eu acho que o mais importante de tudo são duas coisas. Você ser uma pessoa técnica na sua área, boa, né? Que tem algo a oferecer e problem solving, aquilo que eu falei. Resolver o problema da empresa, mas também ter essa habilidade sempre masterizada de passar na entrevista, né? E aí, realmente, porque aí você abre, aí começou, a BASF eu fiquei 3 meses, só que aí eu consegui na Ericsson, que é a maior de telecom, também fiz dinâmica em inglês, e aí na Ericsson eu comecei a trabalhar com a segunda linha lá que a gente interagia, né, os pares lá da segunda linha, e eles eram todos do Canadá, e aí eu comecei a ter que ter a exposição do telefone em inglês, e eu travava, assim, eu falava com o pessoal. Nossa, era uma sensação horrível, né? Pô, e agora? O que eu vou falar? Todo mundo me olhando ali, a gente era em 8 no time, mais ou menos. E aí eu fiquei uns 3 anos na Ericsson. E aí da Ericsson eu fui para a IBM, que aí é o ápice da carreira da tecnologia. Então tinha a IBM, Microsoft, Google, e eu consegui na IBM como engenheiro de software. E ali eu fiz entrevista pelo telefone com os americanos, entrevista pessoal, tell me about yourself, quais são... Cara, tudo. E aí eu não fiz o passo a passo, que vou estar lá no seu material, mas mais ou menos isso. Qual que vai ser o meu script? O que eu vou falar se me perguntarem isso, se me perguntarem aquilo? E antes da IBM, eu tomei pau na OpenNet, na entrevista em inglês. Eu fiz eu fiz muita entrevista já, muita, assim. Mas aí, resumindo, na IBM, eu era forçado. Os meus clientes todos eram dos Estados Unidos, eles eram da China, eles eram da Índia. Então, era um lance que tinha que usar mesmo o inglês. Uhum. E a dica que eu dou para vocês eu tinha um arquivo lá com várias frases, vários templates, assim, que eu pegava e adaptava para e-mail, para chat. E o telefone teve que fazer. Era meu trabalho prestar suporte para essas pessoas, né? Então, isso de ter um repositório de frases, né? De vocabulário chave, assim. Que é uma coisa que eu sempre trabalho com os meus alunos, assim. Esse vocabulário de business, ele é muito isso, ele é muito processo, assim, sabe? É sempre a mesma coisa, sempre os mesmos negócios. Então, se você conseguir desenvolver isso de ter uma lista, né? Quando eu trabalho com a Fran, a gente estava agora vendo noticiário, vendo essas coisas, porque esse vocabulário mais formal, ele tem sempre a mesma carinha, né? E você vai começando a entender como é que ele funciona e sempre fazendo isso, assim, com um repositório legal de conteúdo, né? Mas, Vi, eu queria que você falasse um pouco rapidamente sobre a sua experiência agora como empresário, né? Que agora você não trabalha mais com tecnologia, né? Aí eu fechei esse ciclo. Na IBM, eu fui morar nos Estados Unidos, fiz um training na Compor, que foi minha última experiência profissional. E aí eu montei minha empresa, montei uma startup em 2013 de venda e compra de carro. E em 2014 eu criei a VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e funcional para pet. E a gente tem a tese de que o que é saudável são rações e produtos veganos e vegetarianos. E aí eu comecei a outra jornada, do outro lado da mesa. Então, eu contrato pessoas, a gente está com uma empresa hoje que gira mais ou menos aí 10 toneladas de ração por mês, né? E a gente
começou fazendo levantamento de investimento, lançou a marca, está até atrás ali, a marca própria de ração. Essa ração é minha, a Bicho Green. Você conhece, Manuela? Então, seria muito legal se alguém conhecesse a ração. E aí a gente começou lá, que demais. Caramba, gente. E a gente fez o lançamento da ração, e hoje eu estou com esse desafio. Eu tenho minha empresa, eu dou aula na FIAP, dou na aula de graduação e MBA de marketing digital e comunicação. E hoje eu estou nesse lance de como eu faço para encontrar os melhores profissionais para trabalharem comigo na empresa. Então, isso me deu uma flexibilidade, tanto eu passando nesses processos seletivos e hoje recrutando a galera. E aí o Rômulo teve a ideia, vai lá, conversa com os alunos, ele chamou, falou, bora lá, né? E às vezes, né, vocês têm dúvidas, como que foi os processos seletivos, ou como que é ter negócio hoje. E aí eu estou à disposição, Rô, se você quiser saber, os alunos aí. Sim, é uma coisa, um motivo pelo qual eu chamei o Vitor também, eu vou abrir para uma rodada de perguntas, mas vamos fazer as dinâmicas lá do sorteio, né, das coisas, mas um dos motivos pelo qual eu chamei o Vi é porque ele fez uma parceria comigo e ele criou um curso de LinkedIn, né, também com os cursos que eu tenho, né, que eu ofereço, e um motivo pelo qual a gente fez isso é porque, poxa, eu fiz o template do currículo, eu fiz o Tell Me About Yourself, né, a entrevista, enfim, todas as outras perguntas que tem. Entrevista em inglês, o Guia Definitivo. Eu fiz esses 2 livros. E aí, esses 2 materiais. E aí, o que aconteceu foi, poxa, mas um dos maiores lugares, repositórios de currículo, e onde as maiores empresas vão procurar as pessoas hoje é no LinkedIn. Então, o que adianta você ter um super currículo, sabe passar na entrevista, mas não sabe participar, enfim, da dinâmica do LinkedIn. Por isso que eu falei, eu preciso capacitar as pessoas de uma forma realista que tem a ver com o mercado, né? E aí eu trouxe o Vi com toda essa vivência maluca dele dos 2 lados da mesa, passando nos maiores processos seletivos, para criar o curso de LinkedIn para vocês, que é fantástico, né? Que é, inclusive, que é o que eu vou sortear na bolsa hoje. Mas então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer esse sorteio, né? Vou explicar, vou falar sobre o curso, vou fazer o sorteio, agora que já são 9 horas, e aí depois eu abro para perguntas e a gente conversa um pouquinho, quem quiser perguntar, aí a gente vai fazendo uma dinâmica, a gente vê aqui como fica da forma melhor, para vocês fazerem perguntas a respeito do que vocês quiserem, para mim, para o Vi, de processo seletivo, enfim, já vamos deixando tudo isso aí. Sobre os cursos e sobre o que vai ser sorteado, né? O curso tem 3 coisas a ser sorteadas. O curso de LinkedIn do Vi, que ele tem várias aulas e ele explica para vocês como é que faz para criar um perfil no LinkedIn, para fazer, enfim, o passo a passo, assim, ele pode até descrever melhor essa parte, eu vou descrever as outras. Tem o meu curso de inglês para negócios essentials, esse material que eu estava mostrando para vocês nas aulas, de falar o telefone, do e-mail, ele tem isso, tem para fazer apresentações, tem para falar vocabulário do dia a dia, tem vocabulário para reuniões e calls, né? Então são 7 aulas com todo esse vocabulário para vocês. Além disso, ainda vai junto nessa bolsa o currículo campeão, que é o meu livro sobre como fazer um bom currículo, né? Explicando passo a passo. Deixa eu ver aqui, mas nossa, é tanta coisa. Você tem o currículo entrevista em inglês, o guia definitivo, com essas perguntas estruturadas, né, de perguntas para entrevistas estruturadas. Tem também os templates de currículos, que são templates de várias áreas do mercado, para pessoas que são de vendas, de marketing. Deixa eu ver, tem acho que TI, RH, tem mais um. Tem vários templates de currículos para vocês verem, tirarem palavras-chave, né? Tem mais palavras-chave no e-book também. Tem 16 videotutoriais de todas as perguntas, as respostas do livro do Entrevista em Inglês, e tem 11 templates de e-mail, né? Essa é a parte de inglês. 11 templates de e-mail que vocês podem usar para copiar e colar. Então, esse pack inteiro é o que eu chamo de curso de inglês para negócios essentials. E tem o curso de LinkedIn do Vi, se você puder falar um pouquinho sobre o curso de LinkedIn. Legal. O Rô pediu para eu fazer um material pensado nessa
habilidade que hoje eu tenho de marketing, né? Nessas aulas da FIAP, de graduação, de pós-graduação, e principalmente voltado para mídias digitais. Então, eu criei um curso no LinkedIn e eu coloquei lá toda a estrutura que vocês precisam para vocês terem um perfil atualizado, para vocês conseguirem criar uma rede de relacionamento que funcione, né? Que você não seja um gerador de spam ali na rede, como você melhorar o teu posicionamento e como que você faz para você pesquisar as vagas que vocês querem trabalhar, né? Então, mudar um pouquinho a visão de, eu vou aceitar o que está vindo do mercado para eu vou ser um profissional, uma profissional, e eu vou me desenvolver a tal ponto que as empresas vão demandar que eu participe desses processos seletivos, né? Até perguntaram para mim aqui, a Júlia, que ela falou, nos meus processos de contratar, o que eu mais noto que falta nos profissionais? O básico bem feito, sabe? As pessoas hoje, elas não fazem o básico bem feito, que é você vai aplicar para uma vaga, desenvolver lá aquele set de habilidades, ela já fazer uma pesquisa antes da empresa, já entendeu qual que é o valor que vai agregar, que é mais ou menos o que o Rô comentou no começo da aula, né? E isso tudo eu mostro nesse curso, em vídeo, tanto mostrando a minha tela, cadastrando no LinkedIn, quanto também alguns pontos assim de vivência prática, né? De vivência empreendedora e de vivência, né, de carreira bem-sucedida no corporativo também. Legal. Então, eu vou fazer o sorteio. Uhul! Yes! Vamos ver quem vai ganhar este curso inteiro. Vai tudo isso daí. Então, vai o LinkedIn, vai o Essentials, vai os livros, vai os templates, vai tudo junto. Então, eu vou fazer aqui, vou fazer com a minha tela para vocês verem, porque para ser transparente, para falar, depois é combinado. Não, não é não. Deixa eu ver aqui só onde tá essas páginas aqui que eu deixei separado. Então aqui, vocês estão vendo aí? Então é o evento do... Estão vendo? Estão vendo? Então, né? Então é o evento do Simpla, né? Aqui onde eu deixei lá no grupo para vocês se inscreverem. Então eu vou pegar aqui todos os participantes, deixa eu atualizar para ver se ninguém mais se inscreveu. Vou exportar isso aqui. Aí ele vai gerar um arquivo de Excel, né, para mim aqui, deixa eu ver. Aqui está a lista, né? Então a lista de pessoas. Deixa eu só ver quantas pessoas tem nesta lista. Abrindo o Excel, vendo quantas pessoas tem na lista. Deixa eu ver o número mais alto. Vi, você sabe me dizer como é que faz para ordenar isso daqui em ordem no Excel? Se colocar um filtro ali, vai na ordem da descrição, aí deita ali em cima. Deita onde? Lá em cima, lá em cima. Tá, já vi. Já viu? Beleza. Aí tem filter. Vou Filter. gastar meu inglês aí. Aí clica na setinha. Sort, ascending or descending. Ascending, beleza. É isso que o engenheiro de software faz. Muito bem. Então, nós temos 39 números aqui. Eu vou colocar aqui no sorteador, sortear um número entre 1 e 39. E vamos ver quem vai ganhar. Sortear agora. Número 35. A pessoa tem que estar online, né, Rô? Não tinha? A pessoa tem que estar online. Se a pessoa que tem o nome número 35 não estiver online, eu vou sortear outro. Então, vamos ver, excluindo 35, né? Beleza, quem é 35? Karen Martinez. Tá online? Já pensou? Yes! You are... Jesus! Fala aí, Karen, desmuta o mic aí. Tô ficando emocionado, cara. Tá de sacanagem? Não tô de sacanagem, não. Da hora. Bem legal. Então, esse curso eu vou deixar ele disponível aqui para vocês, a landing page, para quem não, o site, né, para vocês comprarem. Deixa eu só pegar ele aqui. Não sei se ainda estou compartilhando minha tela. Acho que estou, né? Assim. Beleza. Vou deixar aqui o site para vocês, tá? Para quem quiser ir lá ver, quem quiser comprar. Então, a Karen
Depois, tá sem áudio. Beleza, sem crise. Eu vou depois a gente troca uma ideia. Você me chama lá no inbox lá e a gente conversa. Então tá aí o site para quem quiser conhecer o curso. E agora eu vou parar essa apresentação. Só para antes de eu parar a apresentação e abrir para perguntas, para quem quiser perguntar, eu vou mostrar para vocês o curso por dentro, né, a plataforma por dentro. Então, só um segundinho. Neutral. Então, a gente fez pela plataforma da Eduz, né, que é a gente particularmente achou uma plataforma bem legal. Então, deixa eu só visualizar aqui para colocar para vocês conteúdos, curso de inglês para negócios essentials. Aqui, não editar curso, não. Visualizar no portal. Então, funciona assim. Essas são as aulas, né? Então, aqui você entra na aula, e aí tem aqui, as aulas são legendadas em inglês, minha cara. Eu não coloquei uma thumb nesse vídeo. Você vê aqui, né? Eu vou falando, vou explicando. Todos esses exemplos que estão lá estão aqui. Você pode deixar comentário, avaliar a aula. Aí os materiais, pode deixar dessa forma aqui. Vai lá na vitrine. Aí tem... Cadê aqui? Ele sumiu. É porque eu estou olhando da minha vista de... Tem que entrar de novo. Não de aluno, né? Como produtor. E aí aqui tem os bônus todos, né? Os livros para você baixar, os templates, as coisas, né? Então tem tudo aqui, templates de currículos, as aulas em vídeo do curso, do livro, do e-book, e os bônus de e-mail. Então funciona assim, aí tem no de vocês vai ter o do Vi também, que é o LinkedIn, né? Então tem o curso de LinkedIn, só para que vocês vejam. Então, fechado. Vamos lá. Agora eu vou abrir para perguntas. Não se matem. Perguntas para mim e para o Vi. Eu acho legal vocês fazem a pergunta no chat, aí eu e o Vi a gente vai pegando elas e vai respondendo. Podem tacar as perguntas aí nesse chat. Bom, eu quero só fazer uma informação que eu nunca tinha feito uma entrevista em inglês, morria de medo, morria, e ainda morro ainda, não quer dizer que eu parei ainda, mas assim, aconteceu de eu ser chamada, eu estava tendo aula com o Rômulo à noite, eu falava para ele, Rômulo, eu não sei fazer entrevista em inglês, eu sei conversar, viajar eu me viro, mas na hora de entrevista em inglês, ter que conversar, não vou dar conta. E, por incrível que pareça, a mulher falou assim, olha, a gente vai ter uma entrevista amanhã pelo Zoom. Eu falei assim, não vou ter tempo, não dormi, né? Pensando, o que eu vou fazer? Aí o Romo pega a estrutura e faz. Aí eu fiz a estruturinha de uma colinha do lado, porque ia ser pelo Zoom, seria, não, praticamente, entre aspas, mais fácil, né? Mas aí, para minha surpresa, a mulher, ela estava morando na Califórnia, no São Francisco, e eu marquei 1h30 da manhã. E na hora, eu pensando que ela ia abrir o vídeo, ela não abriu o vídeo. Falou assim que estava muito cedo, que se eu não me importava de não abrir. Claro que eu não ia importar, né? Falar, não vou me importar, óbvio que eu não ia importar. Mas eu acho que fazia parte do teste de inglês. E eu fiz a estrutura e achando, pronto, vou decorar, que eu tenho que falar, né? Não sei o quê. Mas, para minha surpresa, na hora que ela falou assim, e aí, o que você acha da... Eu disparei a falar inglês, que eu não parei. Simplesmente pensei, nossa, ainda dava conta. Aí, na hora que eu terminei, eu mandei mensagem pro Romulo, eu dei conta, eu não sei como, não me perguntar nada, mas eu consegui, e ainda ela elogiou meu inglês. Não, seu inglês é um... Eu tive a cara de pau de falar para ela ainda, olha, minha primeira entrevista em inglês e tal, aí ela elogiou, falou, olha, você é uma das melhores inglês entrevista que eu fiz agora em inglês, você foi uma das melhores. Eu falei, nossa, saí radiante, podia nem ter passado ainda não fiz resposta, porque da segunda parte da entrevista. Mas eu já fiquei feliz só pelo elogio dela, né? De fato, tipo, né? Conseguir falar inglês. Mas às vezes a gente trava por medo e às vezes a gente consegue falar com o professor, mas na hora de falar com uma pessoa a gente fica com medo de falar, né? Então, eu não vou dar conta. Mas enfim, era isso que eu ia falar. Você é linda, Fran. Muito obrigado
Nossa, eu fiquei muito feliz quando você me mandou essa mensagem. Eu tava lá, assim, Rômulo, ela falou que meu inglês é ótimo, não sei o que. Ah, eu achei o bico. Fran, você é uma figura, cara. Demais. E é uma das melhores sensações, assim. Eu lembro que você perguntou, né, de quando não deu certo de passar, mas eu lembro até hoje, quando eu recebi o e-mail da TOTS falando que eu fui aprovado, ou a ligação da IBM, cara, é uma alegria, assim, de conquista, porque, ó, hoje eu tenho um negócio, é outra referência. Mas eu acho que a maior conquista minha foi o primeiro processo seletivo da TOTS, porque eu queria tanto, sabe? E tantos me falavam que não ia contratar, porque eu te entendo, Fran, eu sinto na pele assim, a tua vibração, porque é uma coisa incrível quando a gente supera essa barreira e conquista algo que a gente quer muito, né? Tá, tem umas perguntas bem legais aí. Tem uma para você, Vi, e tem uma da Damiana. Deixa eu responder a da Damiana, aí você responde a da Júlia. Então, é possível se candidatar para uma vaga que exige inglês se eu tiver só o pré-intermediário? Candidate-se agora, já. Vai lá no site e vai se candidatar. Isso é muito importante, assim, que você faça esse tipo de coisa para você sentir o gap, sabe? Assim, falta tanto, né? Ou eu senti isso de nervosismo, eu senti aquilo, para que você passe pelo negócio, mesmo se você não for conseguir a vaga. E aí você vai fazendo que nem o Vi falou, né? Você vai lá, passa, aí às vezes é uma entrevista por Zoom, ou porque, especialmente agora, né? Na pandemia, você não vai ter tanta essa oportunidade de interagir com tantas outras pessoas. Mas você vai ter uma oportunidade de vivenciar a si própria, passando por uma entrevista, que é uma situação real, né? Então isso é muito importante que você faça, muito, muito importante, assim. Mesmo faça com a expectativa de que você não vai passar, porque às vezes você vai passar, e se passar, bom, se não passar, bom também, sabe? Então, não tem crise. Deixa eu só aproveitar para responder a pergunta da Júlia. Quanto tempo de acesso temos do curso depois de comprado? Por enquanto, é vitalício. Para quem comprar hoje, é vitalício, né? Depois, mais para frente, quem comprar depois, aí eu não sei, mas por enquanto, o curso é vitalício. Vai lá, Vi, manda a outra pergunta. Acho que ela perguntou do que é, da Júlia, né? Nos processos de contratação, o que mais eu noto, não é? Que falta nos profissionais ou tem outra? Não, tem outra, mais para baixo. A gente consegue, não, comprar o livro separado. O que você notou de mais diferente em termos de cultura? Aqui, achei. O que eu notei de mais diferente em termos de cultura na empresa durante seu período nos Estados Unidos, o que foi mais difícil e como eu lidei com isso. Então, Júlia, quando eu fiz a entrevista da Compor, que era o trainee lá nos Estados Unidos, eu saí de lá com convicção, assim, que eu tinha passado, sabe? Porque eu fui muito bem na entrevista e tem essas. Na hora que você vai fazendo várias, você sabe a hora que você acertou a mão. E, para mim, a empresa norte-americana, ela é muito orientada a resultado, ela é muito meritocrática. Então, ela é muito mapeada em métrica, em dado, e ela é muito... como é que eu posso colocar? Se você entregar o que precisa ser entregue, você vai se desenvolver dentro. Eles são muito competitivos, né? O estadunidense ali, né? Quando você está num processo ali, é muita competição. Eles almoçam na mesa, não tem essa do brasileiro, nossa, assim, dessa amizade, da hora do almoço. Eles são muito orientados. E o programa de trainee que eu fiz, estava eu, um rapaz do país de Gales, um da Inglaterra, um que era alemão naturalizado nos Estados Unidos, um do Equador naturalizado nos Estados Unidos, um outro brasileiro e um estadunidense mesmo. E foi um choque, porque cada um tem um perfil. O Rômulo, ele sempre traz a parte do perfil psicométrico, né? E eu tinha um perfil de muita aceitação, de querer deixar o ambiente agradável, para que tá todo mundo feliz. O da Inglaterra veio atropelando, assim, porque ele já é um povo que tem uma autoestima diferente da nossa. Então, foi uma experiência traumática, mas foram o período que eu mais cresci, assim, profissionalmente, porque é quando você sai da tua zona de conforto que você consegue se desenvolver melhor. Não é fácil, sabe? Você lidar com um ambiente multicultural.
lidar com chineses, indianos, sabe? Mas foi muito bom, eu aprendi muito nesse período, assim. Nossa, bem legal. Muito, cara, é muito bom, né, falar com uma pessoa que nem o Vitor que tem essa vivência, né? Isso é muito legal. Eu queria chamar a Evelyn para falar um pouquinho também. Logo depois ela comprou o e-book, né, do entrevista em inglês. E ela me mandou uma mensagem: Rômulo, você dá aulas particulares, avulsas, individuais, que amanhã eu tenho uma entrevista para o Summer Job, e não sei o que. Eu tava lá, nossa, doidaço, assim, tipo, meu, eu não sei, eu tô fazendo aqui um monte de coisa, eu tenho que gravar vídeo pro Instagram, eu tenho que fazer coisa. Ela, não, mas ele tá... Aí a gente não conseguiu se falar, aí depois no dia seguinte ela veio e me deu um feedback. Se você puder falar aí, Evelyn, sobre essa situação, por favor. Sim, posso falar sim. Então, eu tava procurando Summer Job pelo LinkedIn, inclusive. Aí me candidatei para um Summer Job numa empresa do Canadá. E aí ele entrou em contato comigo por e-mail e eu perguntei qual seria o melhor dia. Aí ele me chamou para fazer uma entrevista e eu perguntei qual seria o melhor dia, né? E ele respondeu amanhã. Aí eu fiquei desesperada, né? Porque meu inglês intermediário. Aí eu falei com o Romulo, assim, você dá aulas particulares, não sei o quê. Só que acabou na correria, eu não consegui falar mais com ele, mas eu passei a madrugada, assim, fazendo um script baseado no e-book. E consegui fazer a entrevista. Acho que eu nem falei pra ele, inclusive, mas eu passei na entrevista depois. Acho que eu falei com ele só na primeira vez. Eu falei só que eu sabia. Que eu tava super feliz porque eu tinha conseguido fazer minha primeira entrevista em inglês e consegui desenrolar bem as perguntas, assim. Depois eu, inclusive, passei na entrevista, mas eu não vou, porque eu fiquei com outra oportunidade aqui mesmo. E é isso, eu tô muito feliz. Obrigada pelo suporte. E eu nem faço o curso, tá? Detalhe, só o e-book. Nossa, isso é muito legal, cara. Muito bom. É tudo que eu queria ouvir, assim. A gente prof, eu tenho uma dúvida. Pode mandar, Rayane. É porque, assim, quando eu vejo o pessoal falando de busca por oportunidades e tudo mais, eu vejo muito pessoal de exatas, o que é muito legal. Mas quando eu vou ver na minha área em particular, que é a odontologia, ou para outros amigos também que são de humanas, e eu já conversei com eles, todos nós temos dificuldades. Eu vi o script, eu acho maravilhoso, vi lá a questão do desenvolvimento, mas eu sinto muita dificuldade de aplicar isso na minha área, sabe? Eu não tenho timidez. Eu acredito, tipo, que eu me daria bem numa entrevista, mas eu sinto que na minha área específica, desenvolver alguns pontos é o que é difícil para mim no inglês. Específico de odontologia. Não sei se você me entendeu. Entendi muito bem. Eu quero que a gente vai trocar uma ideia, então, a respeito disso, para poder te ajudar. Eu queria saber se no seu curso, assim, porque eu quero adquirir, mas aí eu queria saber se ele vai ser bom para mim nesse aspecto particular meu, entende? Você vai ter um vocabulário específico, né? Essa é a dúvida. Não é nem isso, porque, por exemplo, assim, no caso lá, quando pergunta assim, que o senhor falou assim, que ele pergunta de pontos fracos e pontos fortes, o que eu vou dizer? Um software? Eu vou partir para o pessoal, porque geralmente a gente parte para o pessoal, porque na minha área eu diria o quê? É basicamente isso, entende? Ou então naquela parte que tem que falar a questão, o resultado e tudo mais, eu vou dizer o quê? Que eu atendo o paciente e eu não sei se eu conseguiria desenvolver daquela forma que tem se eu fosse de exatas, por exemplo. Não, entendi. Essa é uma dúvida comum, assim, porque às vezes a gente não consegue... Eu sofro com o mesmo problema que você, Rai, porque eu dou aulas de inglês, né? Então, quando eu vou me vender enquanto professor, né, eu falo me vender porque no sentido da entrevista é uma venda, né? Que você está fazendo. Quando você vai falar com o entrevistador, é uma venda, só que o produto é você. Né? Então, você tem que encontrar quais são esses pontos-chave que vão fazer você brilhar, né, aos olhos desse entrevistador. Então, uma coisa que eu falo para quem é de humanas, né, por exemplo, eu dei um exemplo de humanas hoje aí na aula, né? A pessoa fez uma coisa em uma multinacional que gerou, sei lá, 500 pessoas foram beneficiadas, né? Então, é um número isso. Então, números, eles não servem só para pessoas de exatas. Por exemplo, eu já fiz mais de 2.000 canais, já arranquei já tratei mais de não sei quantos pacientes, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Eu trabalho há não sei quantos anos nisso, e eu faço X coisa por tantos anos,
o consultório no qual eu trabalhei atende um número, ou a rede na qual eu trabalho atende número X de pessoas, né? Eu pessoalmente já contribuí fazendo isso para tantos por cento de resultado, aumento de receita, retenção de cliente, tantos clientes que você trouxe, ou eu sou a profissional que mais tem clientes no meu consultório, né? Então, existem várias formas de você trazer isso, né? Com relação à habilidade técnica, eu tenho certeza que a pessoa que trabalha com odontologia, ela ela pode ser especialista em áreas específicas, né? Então, você pode fazer isso. Então eu tenho mais facilidade em fazer coisa X, eu ainda não tenho facilidade em fazer coisa Y, mas eu posso me desenvolver. Estou fazendo isso para me desenvolver, né? Então, isso serve para qualquer profissional, né? Não é só para o profissional de tecnologia ou que tem... Porque o de tecnologia é mais fácil metrificar as coisas, porque a pessoa trabalha com métrica o dia inteiro. Mas a pessoa que é de humanas e saúde, também existem métricas, que você tem que pensar um pouco mais para contar essa história sobre você. Mas agora que tu falaste, eu consigo sim visualizar, mas ainda assim é distante. Por quê? Porque eu entendi de um ponto de vista de uma pessoa que trabalha, que tem um consultório, que tem... Mas vamos supor a Rayane que acabou de formar, que vai atrás do Summer Job. Eu só tenho a graduação. Ótimo. E um estágio que eu fiz. Então, assim, eu queria mesmo essas dicas que você está falando. Seria bom se eu tivesse uma especialização? Seria. Seria bom se eu tivesse um consultório particular, que é uma das coisas mais difíceis de acontecer, né? Mas, assim, o que realmente saber pegar numa conversa para dizer quando eu só tenho a graduação? Legal, você tá num ponto que você é mais iniciante, né? Então, recém-formada. Isso é ótimo. Nos meus e-books e no material do curso de inglês para negócios essentials, eu não preciso nem falar. Uma pessoa que atende clientes, o curso ele é excelente, porque tem bastante disso, de vocabulário polido e tal, né? Mas o e-book e o e-book da entrevista, ele contempla também exemplos para pessoas que têm... Você tem duas coisas. Você pode não ter uma experiência, um track record de 10 anos, mas você tem um estágio e você tem a sua graduação. E você tem destaques dentro dessas duas coisas, e é isso que a pessoa quer ouvir, né? O cara que ele vai te contratar, a mulher que vai te contratar, ela está querendo ouvir quais foram os destaques da sua vida enquanto você está se preparando, se você é um profissional mais júnior. Então, enquanto eu estava na graduação, eu tive X, Y resultado. Quando eu fiz esse estágio, eu fiz isso e aquilo, né? E eu vou fazer para você XYZ. Estou me preparando para fazer XYZ. Né? Não é porque você não tem a vivência que você não pode se colocar como uma resolvedora de problemas. Sim, entendi. Eu tenho uma contribuição, Rayane, também. Obrigada. No curso de LinkedIn, eu coloquei lá numa das aulas, numa das trilhas, tem várias universidades, por exemplo, para Summer Job ou para uma oportunidade lá internacional de multinacional, que são as mais valorizadas. É a Babson College, que é uma das maiores de business, tem a Harvard, a Stanford e o MIT. Todas elas, eu coloquei lá os links, você vai encontrar cursos de capacitação gratuito. Então, às vezes, no inglês, aí o gargalo não vai ser a falta de conhecimento. O teu gargalo pode ser o inglês, aí você resolve com o Rômulo, mas você vai conseguir... eu vou falar por mim, se eu vou contratar uma pessoa e ela vem para mim falando, olha, eu não tenho experiência, mas eu fiz essa trilha de aprender a negociar, que é da Universidade de Michigan, que é gratuita, e eu fiz um curso de gestão de pessoas, da Babson, e eu estou me desenvolvendo. Isso, para mim, muda todo o jogo, porque é um grau, é um jogo que ninguém está jogando, e vocês têm acesso a isso, e vocês podem se diferenciar. Entendi. Obrigada, Vitor. Vou seguir a dica. É porque, assim, a questão que paga mais para mim é porque eu sou de uma área muito clínica, certo? Mas, em contrapartida, eu fui para uma área muito acadêmica, porque eu acabei me envolvendo muito com pesquisa científica, essas coisas, que é uma área que eu gosto muito. Então, eu queria me voltar para isso no futuro,
summer job, winter job, para essa área, assim, porque eu já publiquei artigo, já fiz essas coisas porque eu gosto e eu quero ser professora um dia. Então, eu quero... Eu basicamente remo contra a maré dos meus amigos, que todo mundo quer formar e ir para um consultório. Eu também quero ter vivência clínica, mas eu quero muito ir para essa parte da pesquisa. Então, eu queria saber abordar isso de uma forma coerente, numa entrevista que nem tu falaste, com as dicas de vocês, claro. E aí eu tava na dúvida justamente disso. Eu adquirindo o curso, é melhor o curso ou o e-book, ou só o e-book, para saber o que seria mais interessante para mim, particularmente falando, nesse sentido. Então, a ideia que a gente criou, a gente fez tudo para ser uma coisa só, né? Para você... porque não adianta você ter o currículo, não ter o LinkedIn. Não adianta ter o currículo e LinkedIn e não saber a entrevista. Não adianta saber passar, chegar lá no primeiro dia e não saber fazer nada. Né? Então, a ideia é preparar vocês de cabo a rabo para uma situações novas, né? E dar recursos e ferramentas. Essa é a ideia. Para quem é avançado e para quem não é. Né? Então, essa é a ideia. Deixa eu só ver aqui. A Manu falou uma coisa muito interessante, muito legal, que eu quero pontuar aqui para vocês. Quando eu faço entrevista em inglês, eu escrevo um questionário em português mesmo e depois traduzo para inglês para bater o vocabulário. Genial! Maravilhoso! Façam isso. Então, quando vocês estiverem fazendo... Às vezes, eu não sei se eu comentei com a Fran a respeito disso, mas é muito importante você fazer, porque ela é mais atirada e tem um perfil mais conscientious, mais driven. Então, ela já vai fazendo. Mas para quem ainda sente um pouco mais de insegurança, façam as respostas, né? Organizem o discurso que vocês vão fazer em português primeiro, e depois vocês vão buscar as palavras-chave. No meu material tem um monte de palavra-chave, mas na internet também tem. Então vocês podem criar essa rotina toda que vocês vão falar, né, em inglês, e depois trazerem elas em português primeiro e depois para o inglês. Deixa eu só ver o chat aqui. Provavelmente também tem que ser as perguntas diferentes e tal. Muito legal, muito legal, muito legal. Deixa eu ver. Nossa, o chat ele não atualiza, então eu tenho que descer. Pera aí. Não sei se começa. A galera tá falando. Entendi. Legal. Beleza. Alguém tem mais dúvidas? Quero dúvidas. Quero mais interações. Se não tiverem mais dúvidas, já são 9h30, eu tinha marcado mais ou menos para esse horário. Eu vou encerrar a aula. Ó o Edson. O Edson quer sorteio, bicho. Ele quer que a gente sorteie. Vou sortear minha camiseta que eu tô usando. Figura. Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês na aula. Eu espero que isso tenha agregado, que essa aula tenha agregado para vocês, que tenha dado bastante ideias para que vocês consigam. Comprem o curso. A gente fez pensando nessa trilha toda que a gente discutiu na aula de hoje, beleza? Então, mais dúvidas, podem me chamar lá no WhatsApp, podem me chamar lá no Insta, me chamem no privado, ok? Então, boa noite e até mais.